Aqui no TV na Rede, um novo jeito de analisar as eleições. O cara ou coroa? Você decide. Oi, estamos aqui de volta, TV na Rede, fazendo uma análise das eleições de 2014, baseado na cabala, para, quem sabe, orientá-lo e ajudá-lo na sua decisão de voto. No vídeo passado, o Bruno falou com relação à numerologia dos votos, quantidade de voto cada um teve, o que representa. E com relação a vídeos anteriores, também já falou sobre a numerologia de um candidato e do outro, o que os números dizem com relação aos nomes. Agora a gente vai caminhar, como ele deu a deixa, com relação a fatos novos. E no caso a gente pode já incluir como fato novo esses debates que já aconteceram? Sim, eu achava que seria interessante, porque eu disse a você num vídeo anterior que eu ia consultar meus alfarrábios para saber do fato novo. E houve um fato novo, né? E esse fato novo, no final, né, de um debate, né, e que uma das pessoas teve um descontrole. Eu não quero fazer um juízo de valor, que aquilo ali foi uma coisa pré-concebida, uma coisa pré-estabelecida, quer dizer, vou fazer isso porque vai dar ibope, vai ser uma coisa que vai ser penal. Não, a gente viu ali que foi uma coisa que aconteceu, de repente a gente pode juntar aquele fato acontecido, uma queda de pressão, um descontrole emocional, enfim, que pode acontecer com qualquer um, né? Um mal súbito, uma coisa qualquer, ninguém está livre disso, até com o próprio apresentador, com qualquer um pode acontecer, mas já aconteceu com ela, né? Que inclusive ela mesmo disse que tinha mais idade, né, do que ele, né? Que tinha nascido em Minas e que tinha mais idade que ele. Então eu acho que aquilo ali, a gente pode colocar na cabala o número 11, que é o número da força, que é o duplo 1. Né? Quer dizer, o fato em si, na numerologia... Você pode reportar... Como 11. Como 11, que é a cabala, que é a força. E a força você pode usar. Nós temos forças físicas, nós temos força mental, nós temos força de vontade, nós temos força na força de querer fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa. Quer dizer, eu acho que no afã, né, daquele nervoso, porque ali ali, se pudesse botar aquele negócio que se coloca para saber o batimento cardíaco. Ah, sim, né? O medidor de batimento cardíaco. Tem um nome, mas eu não me lembro agora. Se botar aquilo ali, que usava-se no Big Brother e tal, quer dizer, você colocar aquilo ali, você vai ver que aquilo ali deve dar picos, aquilo vai lá em cima e volta, e vai lá em cima e volta. Uma oscilação muito grande. Porque ali é um momento de tensão, estão falando ali para milhões e milhões de pessoas, eles não podem errar, não podem falhar. Só que, eu acho que na pressão que estava existindo, existem determinados momentos ali que você percebe, né? Eu não sou afeito à televisão, você conhece mais isso do que eu acho que uma pessoa que conhece televisão vai ver que percebe que de repente ela pode estar recebendo instrução até. Então se ela fica ouvindo uma instrução, tendo que ouvir o que o outro candidato está falando, quer dizer, é uma coisa, fica 3 informações na cabeça, e ainda tem que olhar pro número, ele está marcando o tempo. O tempo dela. Quer dizer, ela tem que ter 4 informações na cabeça, eu acho que é muita pressão. Então, peraí, para efeito, no caso, a mídia, internet, né, colocou aí em várias fotos que possivelmente ela usou um ponto eletrônico, que é um meio de informação chegar. Externa. Justamente, né? E de repente, nesse caso, em questão, como ela se perdeu, pode ter sido o excesso de necessidade de querer fazer. E a força dela não foi adiante. Quer dizer, ela perdeu a força ali. Dizer, então, se você entra à luz da cabala e você reporta o fato, que eu disse que haveria um fato novo, né? Que aliás não foi explorado. Aquilo ali passou batido. Passou meio que com um acidente de percurso. Eu acho que até ainda não houve nem muito tempo, porque isso ocorreu há alguns dias e com relação a... Foi imediato na rede. Na rede de computadores,
a rede mundial de computadores, no caso, foi de imediato. E essas mensagens de telefone, isso foi imediato, foi muito rápido a resposta. Por isso que eu falo, volto a frisar, não sei se a Cabala dá essa diretriz, mas acredito que sim, como você falou que tem um fato novo, que a resposta da rede, das urnas, da rua, não reporta o que as pesquisas demonstram. Pois é. Aquilo ali nada mais foi do que uma perda de força. Perdeu a força. Perdeu a força do equilíbrio, perdeu a força de concentração, Certo. perdeu a força de ter que segurar naquele momento toda aquela complexidade. Quando uma repórter se aproxima, né, e ela começa a falar, você percebe que ela fala meio que automaticamente, meio que umas coisas meio sem nexo, como se não tivesse... Inclusive até o próprio Aécio constantemente fala que ela não responde às perguntas. Não responde. As perguntas dela são bem desconexas, né? Sem fundamento, né? Ele diz até que não entendi a sua pergunta, quer dizer, como não sabe que as palavras não se juntassem, as palavras não faz nexo da palavra. Então eu acho que esse fato novo é a perda da força. Ela ali demonstrou perda de força de tudo, de equilíbrio, de concentração, do nome que quer. Eu vou voltar até um pouquinho mais, agora vou ver se me corrija, por favor, se estiver errado, que há alguns vídeos atrás, o Eduardo falou com relação a mudanças que aconteceriam e o fato novo com relação à Marina. E a Marina, no caso, para muita gente, acreditou-se que iria fazer igual 2010, e na verdade ela tendenciou, ela direcionou, sim, ela assumiu um lado. Mas ela foi um fato novo. E assumiu o lado Aécio. Isso, no caso, atrelado ao descontrole da presidente, né? Isso é um fato novo? Porque acontece o seguinte, a Marina, ela ficou na ótica da Cabala com o número 6, que é a dúvida. Uhum. De repente ela resolveu se sair da dúvida e resolveu assumir um determinado posicionamento. Quando ela faz isso, mas foi um fato novo no momento que ela assumiu um novo posicionamento. Sim. Então, quer dizer, já foi um fato novo. Se juntou a isso, esse outro fato novo. Então, toda essa pressão, toda essa carga emocional, toda essa carga política, né, se somou. Naquela hora ali, eu estou tentando até me colocar no lugar dela, porque se eu estou no lugar dela, eu me sentia num paredão. De repente não foi nem a pressão arterial, foi a pressão momento. Um conjunto que de pode forças, ter atendido, conjunto de forças que pode ter acarretado a pressão. Um descontrole total. Ela ficou baratinada, ela ficou sem saber. Depois da disciplina, não, se você quer assim, se quiser. Ela ficou sem saber fazer, perdida. Né? Ela ficou perdida. E isso aí é perda de força. Eu procurei, dentro da Cabala, fazendo uma junção de cada significado de letras, etc. Eu cheguei à conclusão que nenhuma dos outros números da Cabala se encaixariam aí. E que mais naquilo, o único número que se encaixa naquilo ali é a força. Porque a força da Cabala, segundo algumas escolas, eles reportam até numa teoria bíblica, que é a força de cortar o cabelo de Sansão. Quando Dalila cortou o cabelo de Sansão. Quer dizer, aquilo ali, foi no sentido figurado, é como se Sansão tivesse, a força dele tivesse no cabelo. No momento que a Dalila, eles disseram para a Dalila, não, você corta o cabelo dele, que ele vai perder a força. Quando ele dormiu, ela cortou o cabelo dele, quer dizer, como se fosse isto que perderia. No caso dela, o que deixou com que ela perdeu a força foi toda essa carga, né, de muitas coisas ao mesmo tempo, e que ela não soube gerenciar isso, ela não soube lidar com isso. Porque você imaginou, se por acaso, se dizem que ela recebe informação de fora, se ela tem que prestar atenção no tempo, ali que está ali marcando, se ela tem que prestar atenção no rapaz que tá comandando, se tem que prestar atenção no que o candidato, que o Aécio está dizendo para ela, perguntando para ela, são 4, 5 informações ao mesmo tempo. Quer dizer, a cabeça dela como é que fica? Por exemplo, agora, nós estamos conversando aqui, a minha cabeça está dirigida para determinada coisa, para números.
A minha cabeça gira em torno de números, então eu procuro nos números onde é que se encaixa aquilo ali. Na mesma coisa, ela também tem informações importantíssimas. E ontem ele foi muito incisivo, muito incisivo. Ele ontem saiu da defensiva. Observação. O debate do SBT, que ele saiu da linha de defesa e foi para o ataque. Ele saiu da defensiva e partiu para o ataque. Quer dizer, e agora ele está indo para o Nordeste, ele está indo para o Norte, quer dizer, ele está começando a ir no campo do inimigo. Ele está se posicionando de uma forma muito forte. Quer dizer, este posicionamento já faz com que ela, também quando recebe esse tipo de informação, lógico, ela vai dizer assim, o cara está dentro do meu território. Onde eu tenho 70%, eu tenho 40%. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse debate do SBT é que ela insistia, primeiro, no caso, de querer atacá-lo no estado onde ele foi governador, e onde os dois nasceram. E ela insistiu em dizer que ela é mais velha do que ele, que nasceu lá antes dele. Mas são verdades assim, tipo, criança mimada. São duas verdades, né? Criança mimada seria mais ou menos isso? Duas verdades. Uma criança mimada dizendo, o brinquedo é meu primeiro, eu vi primeiro. Eu vi primeiro. Quer dizer, como se ela tivesse a prioridade porque ela é mais velha. Né? E nem dizendo que ele não era Minas. Não, com certeza ele é Minas, ele representa Minas Gerais. Como agora, no caso, representa o Brasil. É lógico. Porque, diga-se de passagem, que ele tem uma história de luta no Senado bem recente, né? Agora, o que eu quero dar ênfase é o seguinte, é que as pessoas podem pensar que a gente leva até dinheiro para poder fazer isso. Não se trata disso. Nós estamos fazendo as eleições presidenciais e de governo do Rio de Janeiro atreladas à cabala, para poder mostrar às pessoas uma outra ótica, uma outra maneira de se ver, e as pessoas escolhem como dentro dessa numerologia, dessa coisa diferente, que é uma maneira de se ver as eleições, pelo outro lado que normalmente não se mostra. Aqui ninguém está jogando bojo, ninguém está fazendo adivinhação. Vou voltar, me corrija. A numerologia da cabala, ela é anterior até mesmo ao nosso céu. Sim. Ela é tem 5 mil, 8 mil, 10 mil, coisa muito então antiga. São números, não tem nada em invenção da minha cabeça. E também não são pesquisas pagas por alguns, registradas no TSE. É número. Se ela tem aqui, como eu anotei, 41.550 votos, isso é invenção da minha cabeça. É bom deixar bem claro, isso é o final da numeração da votação dela. Da votação dela. E ele com 33.610, isso eu não montei esses números para poder falar o que eu estou falando. Não é assim. Quer dizer, então, a coisa passa, está muito aquém daquilo que se pode dizer. Aí você vai dizer assim, então as pesquisas também são números. Sim, as pesquisas também são números. Mas não é fundamentada em determinadas coisas. A pesquisa não representa uma verdade, a cabala representa. É bom deixar bem claro isso. Bom, baseando nisso, eu vou pedir mais uma vez a sua compreensão e a gente vai fazer um pequeno intervalo e venha no próximo vídeo, ou bloco como queira, venha participar, porque aí a gente vai começar a falar sobre as eleições do estado do Rio de Janeiro. Os próximos capítulos. Obrigado pela sua participação. Convido a continuar com a gente no próximo vídeo, bloco, como queira chamar. Não vai perder nada, só vai ganhar. Fique com Deus.